Olá! O Brasil registrou quase 56 mil casos de dengue nas 2 primeiras semanas deste ano, o dobro se comparado ao mesmo período de 2023, de acordo com o Ministério da Saúde. Essa alta incidência de dengue deixou o governo em alerta e o país deve iniciar em fevereiro a campanha de vacinação contra a doença. Aqui em Minas, de acordo com o painel de monitoramento da Secretaria Estadual de Saúde, com dados contabilizados até o dia 26 de janeiro, foram registrados 21.573 casos de dengue somente este ano. Uma morte em decorrência da doença foi confirmada e 34 estão em investigação. Devido ao alto número de casos de dengue aqui em Minas, o governo estadual decretou, no dia 27 de janeiro, situação de emergência por um prazo de 180 dias. Em Mariana, de 1º a 25 de janeiro, foram registrados 237 casos de dengue. Já em Ouro Preto, foram registrados 106 casos até o momento. Para falar sobre os perigos dessa arbovirose e a importância da vacinação, eu recebo aqui no estúdio o Jordan Lovenstein, que é diretor em Vigilância em Saúde de Ouro Preto. Jordan, muito obrigada por aceitar o convite da TV e da Rádio FOP. Eu que agradeço, sempre um prazer estar presente e conversar aqui com vocês. Jordan, para a gente começar, eu queria que você falasse o que é a dengue e como ocorre a transmissão da doença. A dengue, ela é um vírus, e essa doença, ela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. E o mosquito, quem pica é somente a fêmea. Então a fêmea, que é a fêmea que, né, que é a hematófaga, que é a que bebe sangue, porque ela precisa desse sangue para poder gerar os seus ovos. Então, ela infectada, porque não é qualquer mosquito também que está infectado com o vírus, porque tem muitos mosquitos que não têm o vírus da dengue. Mas se essa fêmea, caso ela não esteja infectada, ela pica alguém que está infectado e depois ela vai e pica outra pessoa, porque esse vírus vai parar nas glândulas salivares do animal, do mosquito, então quando ela vai picar a pessoa, outra pessoa, ela acaba infectando a segunda pessoa. Então, essa fêmea que foi infectada nesse percurso, os ovos dela, que é as fêmeas que vão nascendo, elas também são infectadas. Então, a gente tem essa disseminação da doença. É por isso que a gente sempre faz as ações de controle, vai nas localidades onde é positivo o caso de uma pessoa, para que a gente possa fazer o controle populacional. E aí, os principais sintomas, que são sintomas bem específicos da dengue, que as pessoas vão sentir quando elas estiverem infectadas, então, febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor atrás dos olhos e também essas manchas vermelhas na pele, já são sinais para a pessoa ficar alerta e procurar uma unidade de saúde para que ela possa ser atendida e ela possa verificar se ela tem realmente dengue ou não. E a gente consegue fazer todo esse trabalho pelo SUS, né? E, Jordan, falando do mosquito Aedes aegypti, ele também transmite outras doenças, né? Sim, o Aedes aegypti, ele pode transmitir pelo menos 22 outras doenças diferentes, que são um grupo das famílias dos arbovírus. Então, além da dengue, ele também transmite a febre amarela. No caso, no Brasil, nas áreas urbanas, ele não é mais o principal vetor, mas ele era no início do século XX. Mas ele pode transmitir em outros países. Por sorte que no Brasil ele não é mais. E sim, é o hemagogos, que é o que transmite a febre amarela. Mas ele pode. Por isso que a gente tenta fazer o controle da febre amarela quando tem, para evitar que ela reinfecte o Aedes aegypti. Além da febre amarela, que ele pode ser infectado, né? Ela também pode ser infectada com a zika, com a chikungunya, além disso com a febre do Nilo e diversas outras doenças. Então tem que ficar muito atento com ele, né? E voltando a falar especificamente da dengue, existem diferentes tipos da doença, né? Sim, são conhecidos atualmente 4 sorotipos, porque esses sorotipos é a dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, e elas são pequenas diferenças na estrutura das proteínas, né, do vírus, que faz com que eles tenham alguns sintomas um pouco diferentes de cada um deles, mas no geral os sintomas são bem semelhantes. Para a pessoa que está sentindo, o importante
é que ela procure, o médico procure a unidade de saúde para que ela possa ser atendida. Mas para nós, enquanto saúde, enquanto unidade de saúde, é muito importante a gente identificar para a gente saber qual o tipo que está circulando, porque alguns tipos podem ser mais agressivos que outros. Então, é importante para a pessoa, que é independente de qual dos 4 que ela esteja, que ela procure a unidade de saúde, e para nós a gente faz a genotipagem para a gente identificar qual os tipos que estão circulando em Minas, no Brasil, né. E Jordan, como eu disse no início dessa entrevista, houve um boom, né, de casos de dengue no início deste ano no país. Inclusive, no dia 23 de janeiro, o secretário de Estado de Saúde, o Fábio Baccheretti, destacou que Minas pode viver um pico de casos da doença nos próximos meses. Por isso eu te pergunto, por que a dengue continua sendo uma grande preocupação sanitária aqui no país? A gente analisa os últimos 10 anos, a gente percebe de Ouro Preto e de Minas também, um padrão que está relacionado a cada 3 anos temos um pico, pelo menos, né, uma média de 3 anos temos um pico de casos de dengue. Em Ouro Preto, por exemplo, os picos de casos de dengue foram em 2016, 2019, 2023. Porém, esse ano de 2024, ele é um ano, muito quente. Então, o fato de ser um ano que a gente vai ter um El Niño, que é aquele evento global de aquecimento das marés, em que a gente tem um aumento da temperatura global, esse aumento da temperatura global no nosso país faz com que o ciclo de vida do mosquito altere. Então, ele vai se reproduzir mais rápido, ele vai ter mais descendentes, o tempo que ele fica nas fases, porque o mosquito ele tem as fases de vida, né? Então, ele vai ter a fase adulta, ele vai colocar os seus ovos, dos ovos vão nascer as larvas, depois ele vai empupar. Essa fase que ele está dentro da água, de lava e pupa, ela diminui o tempo quando a água está mais quente, quando tem uma temperatura maior. Então a gente percebe que anos mais quentes têm maior quantidade de casos. E Jordan, o boletim vai ser divulgado, né, nos próximos dias, mas dá para dar uma prévia de qual que é a situação aqui em Ouro Preto? Houve um aumento no número de casos também? Sim, o que a gente tem percebido, que em breve a gente vai divulgar, é que houve um aumento bastante expressivo de número de casos de dengue agora em janeiro, e já era previsto, né, que esse ano teria esse aumento, então a gente já reforçou as atividades de controle populacional dos vetores, né, dos Aedes aegypti, de visitas nas casas. Então, assim, o que a gente sempre solicita é que as pessoas permitam, né, a entrada dos agentes, porque algumas residências a gente também não consegue entrar. Então, às vezes a pessoa se recusa, né, e a gente não pode entrar à força no lar de ninguém. Então, isso é uma outra questão também. Então, cuidar da casa, da residência e permitir que a gente entre e possa fazer esse controle adequado, dos vetores e orientar as pessoas, né, que às vezes a pessoa fica com esse receio de permitir que uma pessoa, né, estranha entre na casa, mas todos os nossos agentes de endemias, eles são uniformizados, com o uniforme oficial da prefeitura, com o crachá, então é fácil de identificar quem são os agentes de endemias. E Jordan, eu queria que você reforçasse o que que a gente tem que fazer no dia a dia em casa para evitar a proliferação do mosquito. O que a gente sempre tem que estar atento é não deixar nenhum tipo de recipiente com água parada, aquele clássico que a gente sempre ouve, né, desde criança, não deixar a água parada, em pratinhos de flor, se você for deixar ela no pratinho, que coloque areia naquele pratinho, ou se você tem algum recipiente com água que não seja tão grande assim, que você coloque água sanitária nesse recipiente com água, que você não possa eliminar essa água dali, porque assim a água sanitária acaba, né, matando as larvas, ou caso a pessoa tenha um pequeno lago em casa, um lago artificial, uma fonte, que essa fonte tenha peixes, porque os peixes também conseguem fazer esse controle das larvas naquele local. Além disso, não deixar lixo acumulado, não deixar garrafas viradas com a boca para cima, sempre com ela com a boca para baixo, não deixar cacos de vidro, principalmente com a parte de baixo do vidro, né, especialmente nesse período de chuva, que é a época, né, que mais tem esses acúmulos de água. Então, assim, estar atento em todos esses recipientes que possam acumular água na residência. E caso a pessoa ela esteja numa área, numa residência, que ela veja que tem um terreno, que tem um acúmulo grande de lixo, que tem uma grande concentração de possíveis locais para o mosquito se reproduzir, e que o proprietário daquele terreno não limpa, não faz a capina, até para a gente evitar, a gente está falando de dengue, mas também tem outras doenças, né?
é possível fazer uma denúncia na ouvidoria da prefeitura de Ouro Preto, ou então, a pessoa pode entrar em contato com a gente com o nosso número de contato para que a gente vá até aquela localidade e possa ir inspecionar como que está aquele local. E, Jordan, vale reforçar que a dengue é uma doença séria que pode levar à morte, né? Sim, esses casos dos sintomas que a gente descreveu inicialmente, né, da febre, das náuseas, vômitos, diarreia, prostração, essas pequenas manchas que ficam pontinhos vermelhos na pele, são os casos iniciais, sintomas mais clássicos da dengue que a maioria das pessoas vai sentir. E quando a pessoa for ao médico, o médico vai orientar ela que se ela só teve esses sintomas, ela vai ter que ficar atenta a outros sintomas que se ela tiver, ela precisa voltar na unidade de saúde o mais rápido possível, que são aqueles sintomas que a gente chama os sinais de alerta. Que aí esses sinais de alerta, eles vão incluir principalmente, vômitos constantes que não melhoram, além disso, dor abdominal muito intensa e contínua. Também quando a pessoa, às vezes, ela vai escovar dente, ela já está confirmada com dengue e ela pode, às vezes, ela acha que ela machucou com a escova, que ela pode ter forçado muito e a mucosa sangrou. Se a mucosa dessa pessoa positiva sangrar, tem que ir na unidade de saúde, porque sangramento de mucosas é um dos principais indicativos dos sinais de alerta, que pode evoluir para dengue grave, né. Além disso, a gente tem essa questão da pessoa ficar muito, letárgica ou muito irritadiça. Esses sintomas, se a pessoa desenvolvê-los, ela já tem que ficar alerta e voltar na unidade de saúde para que o médico possa reavaliar o caso dela. E aí, da partir desses sinais de alerta, caso a pessoa, possa piorar, ela passa para o que a gente chama de dengue grave, que antigamente a gente chamava de dengue hemorrágica. E hoje em dia a gente não usa mais esse termo, porque nem toda dengue grave é hemorrágica. Então, por isso a gente não usa mais essa expressão dengue hemorrágica. Mas a dengue grave, a pessoa vai ter sinais de choque, ela vai ter um pulso muito rápido e fraco, ela também vai ter convulsões, pode ter convulsões, né? Ela pode ficar também muito mais irritadiça, além dessas questões de ela pode reter muito mais a urina e a questão de sangramentos muito intensos e febres altas. Que essa dengue grave, ela entra no protocolo que a gente chama de protocolo das febres hemorrágicas, que inclui a dengue, que inclui a febre amarela, que inclui também a leptospirose, são algumas doenças, que estão chamadas desse grupo, né, que a gente faz uma série de exames para poder identificar que a pessoa tem febre alta e tem sangramento. Falando agora da vacina, o Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante pelo Sistema Público de Saúde, né? Cerca de 3 milhões de brasileiros devem receber as doses neste ano. Qual a importância dessa vacinação, Jordan? Assim que a vacina, né, estiver disponível, a gente tiver divulgado as faixas etárias, quem pode tomar, o ideal é que quem está nesse grupo, nessa faixa etária, que possa tomar, procure a vacina, porque, como a gente falou, a grande maioria das pessoas, elas não vão desenvolver casos graves. Porém, com a vacina, a probabilidade da pessoa desenvolver a dengue grave vai ser muito menor. Então, a gente quer evitar que pessoas desenvolvam casos graves, principalmente casos de crianças, pessoas idosas ou pessoas que têm alguma comorbidade, que ela pode ter uma maior tendência a desenvolver esse quadro, hemorrágico, esse quadro grave. Então, o que a gente quer é garantir que mais pessoas, se recuperem bem e que passem tranquilamente pela doença, né. Por isso, se vacinem para evitar casos que a gente já teve, né, que, esse ano, casos de óbito em Minas Gerais, já temos casos também de óbitos no Brasil como um todo, né. Então o que a gente quer é evitar casos como esse, né, por isso que é importante sempre se vacinar quando você estiver na faixa etária adequada para isso. Importante reforçar para a gente finalizar aqui, você já falou aí de todos os cuidados que devemos ter, mas é preciso redobrar esses cuidados agora nesse período, né? Sim, sempre ficar muito atento com qualquer recipiente que possa acumular água no seu terreno, ou às vezes você pode ter um quintal ou alguma área do quintal que você quase não entra, ou às vezes até dentro de casa, que não precisa necessariamente que essa área esteja, que esse recipiente com água esteja uma área aberta, às vezes a pessoa põe a água numa área até fechada, e ela esquece que aquilo está lá e está destampado, então dá uma geral na sua casa. Se você tem um vizinho que tem acúmulo de lixo e que você percebe que ele não faz nada, entra na ouvidoria para a gente poder ir verificar,
permitir a entrada dos agentes e fazer esse controle adequado da sua residência para que a gente não permita que o mosquito se prolifere e a doença se espalhe mais ainda aqui no nosso município, né. Jordan, muito obrigada pelas orientações e agradeço mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, fico muito feliz de estar aqui presente. A Vigilância Saúde está sempre à disposição para mais conversas sobre mais agravos. Precisando, é só entrar em contato que a gente volta novamente com muito prazer. E como disse o Jordan, em casos de focos de dengue, você pode entrar em contato com a Vigilância em Zoonoses em Ouro Preto pelos números de telefone que você confere aqui na tela. 3559-3294 ou 3559-3250. Você também pode fazer uma denúncia na Ouvidoria Municipal pelos números 3559-3284 ou 31-99752-6357, que funciona como WhatsApp, ou ainda pelo e-mail ouvidoria@ouvidoriaouropreto.com.br. Já em Mariana, é só ligar para o 3558-2319. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.